Questão 7. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares, ou seja, só tem como possibilidade para cada dígito, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido esse número aqui vai ser qual? Que é interessante, porque assim, não é porque o número dele é 75.000 e Brau que a posição dele vai ser 75.000. Até porque todos os números que foram gerados, eles só são compostos por 1, 3, 5, 7 e 9. Para você que assistiu a minha aula, tem uma aula específica só sobre isso, né? Esse lance de qual é a posição quando a gente coloca os anagramas em ordem. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, já que está em ordem crescente, eu tenho que contar todos os números que são menores que 75.000 e alguma coisa. Então já é interessante eu começar pensando 2, 3, 4, 5. Que se eu tenho um número que começa, obviamente, diante dessas possibilidades, né? Começa com 1, 3 e 5, um desses três, né? Se começar com 3 e 5, já vai ser menor que 75.000. Faz sentido? Então segue. Então eu tenho 3 possibilidades para começar. E depois disso pode acontecer qualquer coisa. Então eu tenho 4 possibilidades, 3, 2, 1. Repara que aqui nesse finalzinho, né, depois que a gente escolhe essa restrição, sempre vai ser a permutação dos 4 elementos que restam ali. Então aqui para a gente vai ter 3 vezes 24. Até agora eu já tenho 72 números antes dessa pessoa. São números que começam com algarismos menores do que 7, ou seja, 1, 3 e 5. Mas você já sabe que agora você vai ter que contar as possibilidades daqueles números que começam com 7, mas que o segundo algarismo seja menor que o 5. Então, diante das possibilidades, só pode 1 e 3. Todos os algarismos que começarem, então, com 71.000 alguma coisa, 73.000 alguma coisa, vai ser menor que 75.000. Então, aqui eu tenho uma possibilidade, aqui eu tenho duas. E aqui, 3, 2, 1, como eu já tinha falado para você, né? Esse pedacinho é o 3 fatorial, a permutação daquilo que sobrou. Porque o que é importante já destaquei no começo, nossa restrição. Então, a gente vai ter 2 vezes 6, até agora eu tenho 12 possibilidades. Só que você já sabe que o problema não acabou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso também ter números que começam com 7. O segundo algarismo é 5, mas o terceiro algarismo é menor do que o 9. Se ele é menor do que o 9, ele poderia ser 1, 3, 5 ou 7. Todos esses algarismos são menores do que 9. Só que o 7 já foi utilizado e o 5 também. Então, para esse algarismo, tem que ter 1 ou 3. Todos os algarismos que tiverem essa configuração vão ser menores do que 75.900 e blau. Então, aqui tem uma possibilidade, aqui uma, aqui duas, 2 e 1. Totalizando para a gente 2 vezes 2, existem 4 números com essas características que são menores que 75.913. Só que você sabe que não para por aí, a gente só para quando termina. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho um algarismo que começa com 7, que o segundo algarismo é 5, o terceiro algarismo é 9, se eu conseguir fazer com que o quarto algarismo seja menor do que 1, esse meu número vai ser menor do que 75.913. Só que, irmão, tem como esse algarismo aqui ser menor do que 1? Não. Então ele tem que ser quem? O próprio 1. Show. Vamos para o último, e obviamente não vai ter como mais. Esse carinha aqui, tem como eu ter um algarismo menor do que 3 nessa configuração? Ah, Bruno, tem um 1. Sim, mas o 1 eu já usei aqui, então eu não posso repetir. Então, necessariamente, o meu próximo número, depois de tudo isso que eu fiz, tem que ser o 75.913, restando para a gente uma única possibilidade. Então, de novo, todos os números que estão aqui, eles são menores do que 75.913. Depois disso, a única coisa que eu consigo é o próprio 75.913. Quando você conta aqui comigo, dá 72 mais 12 mais 4, isso vai dar 84, 88. Existem 88 números com essa característica. O que o problema está perguntando? Aí a gente tem que tomar cuidado. Quase que eu falo aqui, eu nem sei exatamente o que ele está perguntando. Tem que reler. Eu quero contar quantos números vem antes dele, às vezes ele fala isso, ou eu quero contar a posição dele. Vamos ver? Em razão disso, a ordem de chamada do candidato, ele quer saber a ordem, né? Ele quer saber a posição desse candidato. Se eu quero saber a posição desse candidato, eu vou pensar o seguinte: tem 88 pessoas antes de mim. A minha posição, então, tem que ser o quê? 89. Faz sentido para você? Faz sentido, né? Porque estou numa corrida. Se tem 3 pessoas na minha frente, qual a minha posição? A quarta posição. Se tem uma pessoa na minha frente, qual a minha posição? É a segunda posição. Se tem 88 pessoas na minha frente, qual a minha posição? 89. Toma cuidado que, obviamente, teria esse distrator aqui. A questão 8. João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto ABCDFA informa que eles saíram da cidade A visitando em ordem as cidades B, C, D e F.
voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo de deslocamento, esses números que a gente está vendo. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Lembrando, o irmão mora na cidade A. Ele sai visitando todo mundo e depois volta para a cidade A. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A é a mesma coisa, né? Esses dois, por que eles são iguais? Porque eles têm o mesmo custo. Porque eu estou visitando as mesmas cidades, só que de trás para frente. Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar a sua simétrica, conforme apresentado. Qual o tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema? Obviamente, é uma questão muito longa, é um texto muito longo, mas aqui a gente já percebe o seguinte: eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde necessariamente eu vou começar no A, eu vou terminar no A. Eu tenho uma sequência de 7 letras onde eu começo no A e termino no A. Você consegue perceber comigo que depois do A existem 5 possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de lugares para eu poder ir. Se eu começo no A e termino no A, uma possibilidade. Parece a primeira questão que a gente fez dessa lista do Mackenzie, né? Pra tu ver, hein? Às vezes uma questãozinha que tu acha que não tem nada a ver, tá te ajudando na questão do Enem. E aqui, ó, próxima possibilidade, eu vou ter 4. E depois 3, 2 e 1. Bruno, por que disso? Porque, por exemplo, na minha primeira cidade, se do A eu vou pro C, depois que eu for pro C, eu posso ir para qualquer uma das outras cidades. Repara que todas elas têm interligações, né? Então, vamos supor que eu fui aqui pro E. Depois eu posso ir para qualquer uma que não seja o A e o C. Então sobraram 3 possibilidades e assim por diante, sempre diminuindo o número de possibilidades e por fim eu sempre vou voltar para o A. Se você fizer essa conta, dá 120 caminhos possíveis. Só que você já sabe que você vai pegar um desses caminhos e vai ter sempre um simétrico em relação a ele. E para esses dois casos, eu só vou considerar um deles, porque ele demora 1 minuto e 30 segundos para poder fazer essa análise. Então eu vou pegar 120 e vou dividir por 2, por conta desse pedacinho aqui, ó. Examinando a figura, ele percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois eles têm aqui, ó, o mesmo custo. Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica. E, obviamente, toda sequência vai ter uma simétrica. Então, se eu pego esse total e divido por 2, eu entendo que eu tenho, de fato, 60 sequências e as outras 60 são simétricas em relação às que eu descartei. Beleza? Só que ele gasta 1 minuto e 30 segundos para fazer isso. Então, se eu pegar essa 60 e multiplicar pelo tempo que ele gasta para poder fazer essa análise, e 1 minuto e 30 segundos, concorda comigo que são 90 segundos? Concorda, né? 1 minuto são 60 segundos. 60 mais 30, 90. Então, se eu pegar 60 dessas sequências e multiplicar pelo tempo, que é de 90 segundos, eu vou descobrir aqui o meu tempo total em segundos. Então, essa resposta aqui ó, vai ser um número, e esse número vai estar em segundos. Vamos ver a alternativa? A alternativa é que é a resposta em minutos. Como é que você pega um tempo em segundos e passa para minutos? Qual é a conta que você faz? Por exemplo, se eu te perguntar, irmão, 120 segundos são quantos minutos? Qual é a conta que você vai fazer de cabeça? Você concorda que você vai pegar, pô, 120 divide por 60 dá 2. Então, 120 segundos são 2 minutos. Qual a conta que você fez? Você dividiu por 60. Então, se eu pegar esse tempo e dividir por 60, na verdade, agora a minha resposta ela não vai estar mais em segundos. Ela vai estar em quê? Em minutos. Mas quando eu pego esse tempo e eu divido por 60, olha só o que está acontecendo. Isso aqui você já entendeu a lógica, né? 60 vai cortar com 60. Obviamente, a minha resposta agora ela vai estar em minutos. E eu vou ter como resposta 90 minutos. Alternativa letra B. Ah, Bruno, mas eu prefiro pegar 60 casos, que são esses daqui de cima, multiplicar pelo tempo 90, achar o resultado e depois dividir por 60. Posso fazer isso? Claro. Mas você vai multiplicar por 60 para depois dividir por 60. Você vai fazer duas contas que não precisava. Então, essa aqui é uma dica que eu estou te dando para você poder adiantar o tempo da sua prova. Fechou? Vamos para a próxima. Desde 99, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formado por 7 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo os 3 primeiros caracteres letras, então aqui, ó, letra, 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 e os 4 outros são algarismos. Então, algarismo, algarismo, algarismo e algarismo. Show de bola. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Se você for contar isso no dedo, tipo assim, pô, Bruno, bem simples. Bota aqui, ó, letra, 26 possibilidades, depois 26, depois 26. Algarismo não pode zero. Calma, não é assim.
Porque eu posso ter, por exemplo, uma placa que seja KQD 0700. Eu posso ter essa placa. Tem um monte de algarismo zero. O que eu não posso é que todos sejam zero. Então, o que fica interessante aqui para a gente fazer na contagem? Eu vou contar todas as placas possíveis, sem nenhuma restrição, e eu vou retirar aquele caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em que necessariamente esses algarismos aqui não são quaisquer algarismos, são zero. Então, eu vou contar todas as placas que todos os algarismos são zeros. Se eu conseguir contar todas essas placas, é só tirar do meu total, que é esse, e eu vou achar a minha resposta. Então, aqui, vou contar tudo. Se eu vou contar tudo, serve qualquer algarismo. 10 possibilidades para cada um. E agora, quando você vai retirar, uma possibilidade para cada um deles quer ser o zero. Mas lembra disso. Eu não posso deixar vazio um pedaço de antes, cara. Eu tenho que contar todas as placas que terminam com zero. Então, eu tenho que contar todas as configurações iniciais. São todas. Não são pensando só no final. São todas pensando no final, mas são todas. Quando você vai fazer essa conta, você tem 26 ao cubo vezes 10 elevado a 4 para o começo, menos 26 ao cubo vezes 1 elevado a 4. Só que 1 elevado a 4, galera, dá quanto? Vai dar 1. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deu 1. E agora você concorda comigo que eu posso colocar 26 ao cubo em evidência? Quando eu coloco 26 ao cubo em evidência, vai ficar 10 elevado a 4 menos 1. Porque quando você coloca em evidência, você de fato vai pegar esse fator, na verdade esse termo, e tirar o fator 26 ao cubo. Quando você tira 26 ao cubo, dentro do parênteses, fica só 10 a quarta. Você vai olhar esse termo, vai tirar o 26 ao cubo, o que sobra ali de fator vai ficar dentro do parênteses. Então, a gente vai ter isso daqui como alternativa e está exposto na letra C. Belezinha? Vamos lá, questão 10. 8 amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular com 8 lugares, como mostra a figura a seguir. Dentro de todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de 2 desses amigos, ele pegou aqui 2 amigos específicos, ficarem sentados em frente um ao outro? A questão da senha que a gente fez aqui, onde a gente tinha a possibilidade de 2 letras e 2 números em qualquer ordem, lembra que eu comecei criando um exemplo, calculei aquilo, depois só multipliquei pelo número de possibilidades? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então vamos supor, por exemplo, que a Mari e Danilo vão sentar nessas cadeiras, essas duas, dessas que eu destaquei. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 possibilidades. Pode ser a Mari e Danilo, e aqui eu vou ter uma possibilidade. Então, até agora eu tenho 2 vezes 1. Para os demais, cara, não tem nenhuma restrição. Então, eu vou ter 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, esse aqui ainda eu vou multiplicar por 6 fatorial. Se eu fizer a conta, vai dar 2 vezes 720, 1440. E óbvio que seria a letra A. De sacanagem mesmo. Só que quando você faz isso, você tem que entender que está baseado na situação em que a Mari e Danilo estão sentados nessas cadeiras. E eu ainda tenho que pegar esse 1440, igual a gente fez lá na questão da senha, e multiplicar pelo número de casos que eu tenho. E qual é o número de casos? Eu posso ter a Mari e Danilo sentando assim, uma possibilidade. Ou aqui, um de frente para o outro, 2 possibilidades. Ou aqui, 3 possibilidades. Ou aqui, 4 possibilidades. Então, o número de casos que eu tenho, 4. Vou multiplicar isso por 4. Isso aqui tem que dar pra gente 5.760, alternativa letra E. Nem fiz conta de cabeça não, tá? É porque 4 vezes 1.000 vai dar 4.000. A única alternativa possível ali seria o 5.000 e pouco mesmo, já que eu ainda teria que fazer 4.000 vezes 440. 4.000 não, 4 vezes 440. Show? Vamos para a próxima. Mais uma aqui de colocar em ordem. Considere formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando-se os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Cara, muito louco isso. A gente fez uma questão do NEM agora há pouco. E assim, aqui não está a data dessas provas, mas você vê que um está copiando o outro. Obviamente que do Enem a gente tinha toda uma contextualização e aqui é uma questão mais direta. Mas quando a gente fala de análise combinatória, vale você fazer questão de quase todos os vestibulares. Você só tem que tomar cuidado quando o nível de dificuldade é muito destoa muito do nível de dificuldade do Enem. Mas ainda assim, vale você treinar algumas provas militares. Às vezes eu fugiria só de imita e para provas que são, na verdade, para questões que são discursivas, beleza? Mas, pô, dá pra gente fazer SPSEC, dá pra gente fazer AFA, dá pra gente fazer FON, dependendo do nível de dificuldade que a gente está trabalhando, a gente vai estar até treinando legal. Mas, obviamente, já separei tudo isso para vocês nas listas. Fechou? Vamos lá. Eu quero saber qual é a posição desse número depois que a gente coloca todo mundo em ordem crescente, né? É o clássico, só toma cuidado com essa pegadinha que às vezes pode estar em ordem decrescente. Então, vou começar aqui, ó, igualzinho, cara. Cara, muito parecido. Vou contar todos os números, cujo primeiro algarismo é menor do que 7. Então, eu tenho como possibilidade 1, 3 e 5. Então, são 3 possibilidades ao todo. E aqui vale qualquer coisa. Então, eu vou ter 4, 3, 2, 1. 3 vezes 24. Tem 72 possibilidades. Cara, muito parecido, muito parecido. E agora eu vou contar todos os números que começam com 7, mas esse meu segundo algarismo é menor do que 5. Então, pode ser o 1 e o 3. Então, aqui tem uma possibilidade, aqui tem duas,
aqui 3, 2, 1. Isso vai dar para a gente 2 vezes 6, 12 possibilidades. O próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números que começam com 7, o segundo algarismo é 5, e o meu terceiro algarismo tem que ser menor do que 3. Então só tem uma possibilidade também. Estou sempre olhando para cá, né? Sempre olhando para cá. E aqui, obviamente, sobraram 2 e uma possibilidade. E por último, vou até fazer aqui nesse cantinho, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números que começam com 7, o segundo algarismo é 5, o terceiro algarismo é 3, e o meu quarto algarismo é menor do que 9. Para ser menor do que 9, pode ser qualquer uma dessas possibilidades. Só que eu já usei o 7, o 5 e o 3. Então só resta a possibilidade de ser o 1. 1, 1, 1, 1. E, obviamente, restaria a possibilidade aqui de ser o 9, né? Só tem uma possibilidade. Se você reparar, a gente já contou todos, né? Porque aqui 1, 2, 3, 4, 5. O próximo seria o número que começa com 7, que tem um 5, que tem o 3, que esse penúltimo algarismo é 9, e o último teria que ser menor que 1, só que nem dá, nem tem mais espaço. Então, quando você escreve isso, e você só está usando 1, 3, 5, 7, 9, necessariamente o próximo algarismo é 1. Não tem como você ter outra possibilidade. Então, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Só que aqui a gente já finalizaria no próprio número. E mais uma vez, eu tenho que ver se a questão está pedindo quantos números vêm antes ou qual é a posição desse meu número. E aqui a gente já consegue perceber pelas próprias alternativas, né? A gente quer a posição. O número ocupa qual posição? Vou contar quantos vem antes dele. 72, mais 12, mais 2, mais 1. Isso vai totalizar para a gente 2, 4, 6, 7, 87. Então vem 87 antes dele, logo ele está na posição 88, e dessa vez a gente nem tem esse distrator, o que facilita também um pouquinho mais a nossa vida. Belezinha?